Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, essa aula aqui é a nona do teu curso, fechou? Na ordem, nós vamos falar nessa aula sobre verdades e mentiras. É aquele tipo de questão que a banca vai falar assim, olha, das afirmativas abaixo só uma é verdade. O que a gente pode concluir? A banca não vai te falar qual alternativa é verdade, você vai ter que de alguma forma descobrir qual delas é verdadeira, utilizando algum tipo de raciocínio dedutivo. E é isso que eu quero te mostrar como nós faremos agora. Fechou? Então, sem mais delongas, vem aqui comigo porque esse tipo de coisa é recorrente e é relevante e a gente tem que saber fazer. A primeira questão é do ano de 2018, do concurso da Prefeitura de Niterói. E eu queria também deixar claro uma coisa, ó que legal, essa é uma questão de concurso de prefeitura, né? Tem gente que fala, esses concursos de prefeitura horríveis. Olha o que eu trago para aula desse concurso. E na aula anterior a gente fez questões sobre do concurso da Assembleia Legislativa, do MPE. Então, assim, a gente tem aqui um prato cheião, que é o raciocínio lógico. Ele se alimenta de concursos de prefeitura do mesmo jeito que ele se alimenta de concurso para auditor fiscal. A profundidade das questões não muda. Por isso que eu acho que essa matéria ela tem um custo-benefício assim bom pra caramba. Do tempo barra aprendizado que você tem aí é bom, sabe? Você consegue se preparar para concurso de diversos níveis nesse tema, raciocínio lógico, com o mesmo esforço que o cara que estuda para o concurso da prefeitura. Vamos lá, sem mais delongas, essa é uma aula que eu não subestimo a inteligência do meu aluno e eu já começo novamente com o pé na porta, sem ter que explicar nada. Vamos começar a fazer? E vamos ver até onde o bom senso leva a gente. Entre os amigos Alberto, Rodrigo e Marcelo, um deles é flamenguista, o outro é tricolor e o outro é vascaíno. Entre as afirmações que tem aí embaixo, somente uma delas é verdadeira, viu? As afirmações eu leio depois, né? É correto afirmar o que dessas conclusões, uma delas é certa e as outras 4 são erradas. Maneiro, né? Porque ele não falou para você qual das opções que é a verdadeira. Então, como é que a gente vai criar um modus operandi aqui? Como que é um jeito inteligente de reagir a essa questão? Cara, eu não sei qual que é verdadeira, mas eu só tenho 3 possibilidades de afirmação verdadeira. Tipo, ou essa frase é verdade e, obviamente, as outras 2 são mentira, ou a frase do meio é verdade e a primeira e a terceira são mentirosas, ou a última frase é verdade e as 2 primeiras são mentirosas. Não é um dos 3 casos? Pô, como são só 3 casos, eu vou analisar os 3. Então vou te falar como é que vai ser o nosso modo de agir. A gente vai, pessoal, a cada vez escolher qual das afirmações que vai ser verdadeira. Então eu vou supor que a primeira afirmação é verdadeira e eu vou ver o que acontece. Depois eu vou supor que a segunda afirmação é verdadeira e vou ver o que acontece. E que a terceira afirmação é verdadeira e vou ver o que acontece. Em 2 desses casos, esse eu lembro direitinho desse item, eu acho que são os 2 primeiros, tá? A gente vai chegar a conclusões contraditórias. Eu quero te mostrar direitinho como é que você identifica quando que a sua suposição está errada. E só em um deles as informações vão bater. Beleza? É praticamente como se você estivesse escutando, como se você tivesse, vamos dizer assim, 3 amigos, alguém aprontou, quebrou um vidro, aí você vai entrevistar individualmente cada um para saber quem foi que quebrou o vidro, e aí 2 vão mentir e um deles vai falar a verdade. Dependendo do que eles estiverem falando, você vai ver que os depoimentos vão entrar em contradição. E é essa ideia aí de pegar na mentira que eu quero ver você ter aqui, entendeu? Na vida real você tem, né? Na hora de escutar a história dos outros, aqui também vai ter e não vai ser tão complicado assim não. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro supor que a primeira afirmação é verdade e que as demais 2 são falsas. Ora, para fazer isso daqui funcionar direitinho, eu vou colocar então as letras A de Alberto, R de Rodrigo e M de Marcelo. E com relação à nossa primeira suposição, vamos investigar o time para o qual cada um torce. A primeira frase é verdadeira, então o Alberto ele é tricolor. Anoto aqui. Então o Vasco e o Flamengo tem que ficar para o tal do Rodrigo e para o tal do Marcelo. Vamos ver. A letra F está dizendo aqui que a segunda frase é falsa. Então Rodrigo não é vascaíno. Mentira! Corta o não, portanto, né? Então Rodrigo é vascaíno. Então o Rodrigo ele torce para o Vasco. E agora olha para a terceira frase. A terceira frase também é falsa. A terceira frase fala que o tricolor não é Marcelo. Se isso é mentira, é porque o tricolor é Marcelo. Então a gente tem a situação que Alberto e Marcelo, os 2 torcem para o Fluminense e o Rodrigão torce para o Vasco. Cara, isso é um problema, né?
porque o exercício falou que um dos amigos tem que ser flamenguista, outro é tricolor e o outro é vascaíno. E aí, pessoal, você conseguiu perceber qual é o tipo de impossível, de absurdo que a gente vai chegar? Quando a gente chega na conclusão de que dois caras têm que torcer para o mesmo time, a nossa conclusão só pode ser uma. Isso é uma conclusão absurda. Pronto. Então a primeira frase pode ser verdade? Não. A primeira frase não é verdadeira. Ah, João, entendi. Esse vai ser o nosso modo de agir, então. A gente vai supor a cada vez que uma das frases é verdadeira e vai ver se as informações vão dar conflito. Pronto. E o tipo de conflito é esse? Dois caras torcendo para o mesmo time quando é impossível. Fechado? Vamos nessa. Então vamos lá. Repito aqui, ó. Alberto, Rodrigo, Marcelo. Agora a frase que é verdade é a segunda. A primeira e a terceira são falsas. Deixa eu ler de cima para baixo, então. Alberto não é tricolor. Tá, fechou. Então deixa eu anotar aqui. O tricolor tem que ser o Rodrigo ou o Marcelo. Pronto, por quê? Porque se Alberto é tricolor é falso, então a verdade é que o Alberto não é tricolor, não. Agora a segunda afirmação vai ser verdade. Rodrigo não é vascaíno. Fechou. O Rodrigo não vai torcer para o Vasco. Então o Vasco tá ou aqui, Vasco, ou aqui no Marcelão. Tá, tô anotando do jeito que eu não tenho nenhum, não bati o martelo para nenhum time, né? E agora o tricolor não é Marcelo, é falso, então a gente risca esse não, o tricolor é o Marcelo. Então o Marcelo não pode ser vascaíno, o Vasco vai ser o time do Alberto. E o Flamengo vai ter que ser o time do Rodrigo. Pessoal, parece que nós não tivemos nenhum problema com as informações, não é verdade? Eu vou reler tudo. Se realmente não teve problema, a gente já pode matar o item. Mas é claro que eu vou fazer também a última das análises, né? Que é para te mostrar de novo o tipo de problema que surge. Então vamos lá. Deixa eu refazer a análise já com o resultado final diante dos meus olhos. Vamos ver se bate. A primeira frase é falsa. A primeira frase, Alberto é tricolor, é falsa, então Alberto não é tricolor. Ok. Se o Alberto é vascaíno, ele de fato não é tricolor. A segunda é verdadeira, o Rodrigo não é vascaíno, não. Bom, acabou dando Flamengo, né, na nossa escolha, então o Flamengo é o time do Rodrigo. E agora, a terceira é falsa, então o tricolor não é Marcelo, é a sentença original. Se ela é falsa é porque o tricolor é o Marcelão. Então bateu aqui, caramba, você percebe como que as informações não entraram em conflito? Achamos, viu, gente? Acho que temos, tá aqui. Achamos, as informações não entraram em conflito e a gente já pode marcar, por exemplo, que o Alberto é vascaíno, a alternativa A tá certa. As outras não, o B tá falando que o Rodrigo é tricolor, não é. Marcelo é flamenguista falso, Alberto é tricolor falso e Rodrigo não é flamenguista falso também. Mas para encerrar esse exercício aqui e extrair o máximo de suco que ele tem pra gente, deixa eu, na real preto melhor, deixa eu fazer a última análise para você ver como é que ela vai entrar em contradição também. Deixa eu partir aqui a tela de novo. Agora a gente vai supor... Gente, eu sei que eu já matei a questão, tá? Isso daqui é só um recurso didático mesmo para o seu entendimento ficar um pouquinho mais completo. Não era necessário, se você é um concurseiro raiz, você achou a resposta, você vai para a próxima e não tá nem aí. Mas eu sou o teu professor. Deixa eu fazer aqui a última para mostrar o problema que aparece. Vamos lá. A alternativa verdadeira é a última, as duas primeiras são falsas, né? Então vamos lá. Deixa eu começar analisando a segunda. Rodrigo não é vascaíno. Tiro não, então Rodrigo é vascaíno. Alberto, Rodrigo, Marcelo. Rodrigo torce para o Vascão. Vamos ver a próxima aqui que é falsa. Alberto é tricolor. Mentira, Alberto não é tricolor. Galera, era 3 times, né? Vasco, Fluminense, que é o time dos tricolores, e o flamenguista. Então, se o Alberto não é tricolor e eu já gastei o Vasco, então é porque o Alberto tem que ser o torcedor do Flamengo. Agora, bora ver. O que sobra para o Marcelo tem que ser tricolor. Tem que ser o time do Fluminense. Só que aí, quando você vê que a terceira frase é verdadeira, a terceira frase é verdadeira, o tricolor não é Marcelo. Ué, mas eu não concluí que o Marcelo é o que torce para o Fluminense, que é o time que eles chamam de tricolor? Viu aí que a gente tem outro absurdo? Pronto. Então essas conclusões contraditórias, elas vão aparecer de um jeito, gente, que eu acho que eu posso chamar de natural. Sem forçar a barra mesmo, tá bom? No curso da resolução do exercício, eles vão aparecer mesmo na sua frente e você vai conseguir compreender de fato. E só uma das possibilidades vai ser, né? Vai ser condizente com as informações que estão escritas. Certinho, muito bem. Vamos fazer de novo, então.
Eu quero que você perceba como que a primeira questão e a segunda são iguais. E não pense você que porque uma é de 2015 e outra é de 2018, que eu fui o garimpeiro das questões e procurei outra para reforçar minhas ideias. Não é isso. Eu, na real, não procurei muito e descobri duas questões extremamente similares. Na real, as duas eu poderia até dizer que são a mesma. Vamos reforçar essa ideia, então. FGV 2015, Câmara de Caruaru. Roberto, Sérgio e Thiago estão com bonés de cores diferentes, azul, vermelho e amarelo. Não necessariamente nessa ordem. Das afirmativas a seguir, somente uma é verdadeira. Cara, é idêntico. Só mudou o nome do cara e que um é time de futebol e o outro é cor, viu? Aí você tem as seguintes afirmativas. Ó, o boné do Roberto é azul, o boné de Sérgio não é azul. Enfim, daqui a pouco a gente lê com calma. Só uma delas é verdade. Ele quer saber as cores dos bonés. João, você já me preparou para esse momento. Eu já tô com sangue no meu olho. Agora eu quero fazer assim. A gente sabe que só uma afirmativa é verdadeira. Então é verdade que eu vou precisar assumir a cada momento que a primeira é verdade, depois que a segunda, depois que a terceira, até eu me deparar com uma situação que realmente seja condizente com as informações. Fechado? Então, primeiramente, vamos supor que a primeira frase é verdade, tá? Então aqui eu tenho o Roberto, aqui eu tenho o Sérgio e aqui eu tenho o Thiago, RST. Fechou. Se a primeira frase é verdade, o boné do Roberto é azul. Se a segunda frase é falsa, o boné de Sérgio não é azul. Tira o não, o boné de Sérgio é azul. Pode parar por aqui, né, gente? Dois caras com o mesmo boné, isso não pode acontecer. Eu vou escrever aqui para você ter essa lembrança visual. É um absurdo, tal informação. A gente parte para a próxima já. A primeira frase é falsa, sabemos disso. Vamos imaginar que a segunda frase seja verdade agora. RST. Fechou. A primeira frase é falsa. O boné de Roberto é azul, logo o boné de Roberto não é azul, escrevemos isso em azul. A segunda frase também é verdade, gente. O boné de Sérgio não é azul. Pera lá, pera lá, pera lá. Chegamos numa conclusão bacana, hein? O boné de Roberto é azul? Falso. Então o boné do Roberto não é azul. Nem o do Sérgio. Quem é que tem um boné azul, então? Tiagão. Tiagão tem boné azul. Fechou. Tá, agora vamos ler a última informação aqui. O boné de Thiago não é vermelho, mas isso é falso, né, gente? Então a gente elimina o não e lê da esquerda para a direita. O boné de Thiago o boné de Thiago é vermelho. E apareceu aqui nitidamente um problema. Primeiramente, eu havia concluído sem problema nenhum, era uma conclusão válida, que o boné do Thiago tinha que ser azul. Só que, como a afirmativa número 3 é falsa, o boné do Thiago é vermelho. E aí, qual das cores? Bom, isso daqui é uma inconsistência lógica e isso daqui é um absurdo, por quê? O problema, gente, foi que no início eu supus que a segunda frase era verdade. Cheguei num problema. Por quê? Porque a segunda frase não pode ser a única verdadeira. Não pode ser aquela que é verdade. Nem a primeira, nem a segunda, então com certeza a terceira. Pronto, agora tem que dar certo. O bom é que quando você elimina dois casos absurdos no começo e fica só com o terceiro para verificar, é quase como se fosse uma conta de matemática que a gente faz prova real. Tá? Vamos ver se encaixar, fizemos certinho. Então deixa eu apagar isso daqui para a gente recomeçar. O boné de Roberto é azul. Isso é falso. Não vai ser azul, não. O boné de Sérgio não é azul. Isso daí vai ser falso também. Então significa que eu cancelo esse não. O boné de Sérgio é azul, achei uma cor. Fechado. Terceira é verdade, o boné de Thiago não é vermelho. Pô, eram três cores, azul, vermelho e amarelo. Eu já gastei o azul. Se o boné do Thiago não é o vermelho, é porque ele vai ter que ser o amarelo, né, gente? E o boné do Roberto vai ter que ser o que sobrou, que é o vermelho. Dica do João aqui, então, é o seguinte. Depois que você termina, que você percebe que não teve nenhuma inconsistência, que parece que está ok, não marque não. Lê só mais uma vez. Para ver se não tem informação que é contraditória com as divisões de cor. Vamos lá. Roberto vermelho, S Sérgio azul, T Thiago amarelo. Vou ler de cima para baixo então. O boné de Roberto é azul. Isso é falso. O boné de Roberto não é azul. Realmente. Ele é vermelho. O boné de Sérgio é azul. Desculpa, o boné de Sérgio não é azul, era a afirmação original. Como isso é falso, eu apago novamente. O boné de Sérgio é azul e realmente é isso que está escrito. O boné do Thiago, ele não é vermelho não. E isso é verdade. Realmente combina com o boné amarelo que a gente acabou colocando na cabeça dele.
Espero que você tenha sentido no fundo do seu coração mesmo que essa questão e a anterior são iguais. E que a estratégia de resolução tenha ficado bem marcada. Resposta. As cores dos bonés de Roberto, Sérgio e Thiago são respec. Vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Resposta certa, letra B. Nem me preocupo com as outras. Fechado, gente? Eu considero que isso daqui é um pouco mais pro lado do tranquilo, assim, porque a gente não precisa ter nenhuma ideia muito mirabolante, né, para encontrar o caminho das pedras. Mas esse conceito do que é verdade e o que é mentira numa questão pode ser explorado de maneiras um pouco diferentes. Então aqui eu quero enriquecer o repertório também. Vamos lá. Hugo brinca com seu pai dizendo mentiras para qualquer coisa que o próprio pai pergunte, sempre que for segunda-feira, quarta-feira ou sexta-feira. E nos outros 4 dias da semana ele sempre vai falar a verdade, fechou? Certo dia teve o seguinte diálogo, hein? Que dia é hoje, Hugo? Pai, hoje é quarta-feira. E que dia vai ser amanhã, hein, Hugo? Ah, pai, amanhã vai ser sábado. Ora, que conversa mais maluca, né? O dia da semana em que esse diálogo ocorreu foi qual? Bom, essa é uma questão sobre verdades e mentiras, vamos fazê-la com calminha, né? Vamos lá. Só uma pergunta. O Hugo falou verdade ou mentiu, gente? O Hugo respondeu que hoje é quarta e que amanhã é sábado. Ele mentiu, não mentiu? Ah, João. Então você está dizendo para mim que, olha, com um pouquinho de interpretação de texto, a gente consegue identificar que esse é um dos dias em que ele mente. Então nós restringimos a nossa pergunta a entender se é segunda ou quarta ou sexta-feira. Então a gente não pode marcar domingo, a gente não pode marcar quinta-feira. Ou esse dia é uma segunda, ou é uma quarta, ou é uma sexta. Ele mentiu, né? O Hugo mentiu? Então, peraí. Quando o pai pergunta que dia é hoje, o Hugo disse quarta. Pode ser quarta-feira, gente? Não, porque eu já determinei que estamos num dos dias que o Hugo mente. Se o camarada tá falando que é quarta-feira, isso é uma mentira. Hoje é quarta? Claro que não. Aí o pai pergunta, que dia que vai ser amanhã? Aí o Hugo responde, paizão, sábado. Gente, no dia em questão, o Hugo vai dizer mentiras para qualquer coisa que ele pergunte. Qualquer coisa. Se ele perguntar, Hugo, qual o seu nome? Ele vai falar, José. Então, quando o pai pergunta, que dia é amanhã, meu filho? E o Hugo responde, sábado. Gente, isso é mentira. Certo? Então é por quê? Porque o dia atual não pode ser sexta. Se o dia atual for sexta, amanhã será sábado e o Hugo dizendo sábado diria a verdade, coisa que não acontece. Hoje só pode ser segunda-feira. Ah, João, caramba, entendi. Então, às vezes eu não tenho um caminho das pedras que nem você fez nas questões anteriores, mas você está querendo dizer para mim que a habilidade de ouro é a interpretação de texto. É. Antes de marcar, só releia o enunciado para ver se faz sentido. Você percebe da contradição entre as respostas do Hugo quarta-feira, sábado, que hoje é um dos dias em que ele mente. Então, estamos falando da segunda, da quarta ou da sexta. Ele vai mentir para qualquer pergunta feita para ele. Se hoje for segunda-feira, vamos colocar isso na cabeça. Quais seriam as possíveis respostas para ele? Vamos ver se é coerente com o contexto do item. O pai pergunta que dia é hoje, o filho responde quarta. É uma mentira? Sim, né, gente? Nós não estamos supondo, para fazer uma prova real aqui, que hoje é uma segunda-feira? Aí o pai pergunta, e amanhã vai ser que dia? O Hugo responde, pô, vai ser sábado. De novo, ele mentiu, né? Porque se hoje é segunda, amanhã é terça. Então, 2 mentiras. Gente, é coerente. É perfeitamente coerente. Resposta certa, letra B, segunda-feira. Fechado? Não, muito bem. E para terminar, eu quero fazer essa questão aqui de outra banca para você perceber também como que isso daqui é difundido, né? Cai em diversos lugares mesmo. Veja essa questão. Pessoal, ela fala o seguinte, ó, existe um diamante dentro de uma das 3 caixas fechadas e de cores diferentes. Então tem uma caixinha azul, uma branca e uma cinza. A etiqueta da caixinha azul diz o seguinte, olha, o diamante não está aqui, tá bom? A da caixa branca fala que o diamante não está na caixa cinza. E a etiqueta da caixa cinza diz, o diamante está aqui. Se apenas uma das etiquetas diz a verdade, eu já vi esse problema hoje 2 vezes, eu só mudei a roupinha que ele está vestindo, tá? Então a caixa em que está o diamante e a caixa com a etiqueta que diz a verdade, olha que pergunta legal, são respectivamente quais? Então ele te pergunta não somente qual é a caixa onde o diamante está, mas também qual é a etiqueta que diz a verdade. João, nós já estamos então treinados para esse tipo de situação. Vamos lá, mãos à obra? Então a gente tem 3 afirmações, deixa eu só escrever aqui uma coisa um pouco mais organizada para esse item. A caixa azul fala o diamante
não está aqui. Aí depois a caixa branquinha, ela vai falar... O quê? O diamante não está na caixa cinza. Então, diamante não está na caixa cinza. E aí, por fim, a gente vai ter a caixa cinza com os dizeres: o diamante está aqui. Pronto, só uma etiqueta diz a verdade. Diamante aqui. Vamos lá, então, para a nossa análise habitual. Já estamos bem tranquilos nesse ponto. Se a primeira for verdade e as outras duas forem mentira. Vamos ver o que acontece? Caixa azul, caixa branca, caixa cinza. Primeira frase é verdadeira. Ela diz: o diamante não está aqui. Legal, então... Bom, eu vou fazer um X para indicar o diamante não está nessa caixa, não. A segunda frase é falsa. A segunda frase fala que o diamante não está na caixa cinza. Bom, então a gente deveria eliminar o não, certo? E ficar com o diamante está na caixa cinza. Então fecha assim, né, galera? Já deu o checkmate. Só que a frase da caixa cinza fala: o diamante está aqui, viu, gente? Mas eu não estou supondo que ela é falsa. Então o diamante não pode estar lá dentro. Ah, cheguei num absurdo. Pronto, João. Identifiquei, então, um caso que não se pode ter. Fechado? Fechado, beleza. Próximo passo agora é a gente imaginar que a primeira é falsa. Já é uma conclusão que a gente tem e é a segunda que vai ser verdadeira, né? Então vamos lá. Caixa azul, caixa branca, caixa cinza. Bora ver a verdadeira logo? A verdadeira falou: o diamante não está na caixa cinza, que é a segunda afirmação. Ok. Então a caixa cinza não pode conter esse diamante. Fechado? A primeira frase ela é falsa. Ela sugere: o diamante não está aqui, mas ela é falsa. Então esse não, tchau, o não vai embora. Então o diamante está aqui, ok? Nesse caso, o diamante está na caixa azul. Pronto, e a caixa branca está vazia. Deixa eu ler a terceira frase, porque parece que não tem nenhuma contradição, mas olha o que a caixa cinza está falando. O diamante está aqui. Me desculpem, pessoal, deixa eu reler aqui, eu acho que é isso mesmo, né? O diamante está aqui e isso é falso. Pronto, acho que encontramos. Vamos refazer então do início para ver a prova real? Está na azul, não está na branca nem na cinza e a branca fala a verdade. Pronto, vamos ver então. A primeira é falsa, o diamante não está aqui, se isso é falso, o diamante está na azul. Fechado. Letra B. O diamante não está na cinza, isso é verdadeiro, então ele não pode estar na cinza mesmo, ok. Letra C. Terceira frase é cinza, o diamante está aqui. Isso é mentira, né? A gente está supondo que a terceira frase é uma mentira, então o diamante não está na caixa cinza mesmo não. Ufa, então pronto. A gente chega na conclusão. Ó, que legal, até tive que voltar no começo. Pronto. No melhor estilo, quem sabe faz ao vivo mesmo, gente. Me pareceu que não teve problemas, a gente voltou para o início e realmente não tinha. Matamos. Então o diamante está na caixa azul e a caixa que falou a verdade era a caixinha branca. Deixa eu só tomar cuidado com esse respectivamente aqui. Deixa eu ler o finalzinho. A caixa em que está o diamante... Ah, a primeira é a caixa que está o diamante. E a segunda é a caixa com a etiqueta que diz a verdade. Então eu tenho que marcar azul-branca. Azul e branca. Quem marcar branca e azul vai fazer a conta certa, mas vai errar por conta do respectivamente, né? Então a caixa em que está o diamante é azul. A caixa com a etiqueta que diz a verdade é a branca. Ufa! Tô tranquilo. Matamos. Por hoje é só. Fechado? Então, espero que você tenha entendido o seguinte. Meu intuito com essa aula. Eu sempre bato muito na tecla de que essa questão que o repertório é repetitivo, ela é relevante para a nossa preparação de raciocínio lógico. A gente fez 4 questões, 3 muito similares e uma um pouco diferente, mas a grande verdade, galera, é que o grosso, a maioria esmagadora das questões que envolvem o tema verdades e mentiras, ela tem o mesmo estilo da questão 1, da questão 2 e da questão 4. A questão 3 é aquela que foi levemente diferente, né? Mas tem o mesmo estilo dessas aí. A gente fez com uma certa exaustão aqui. Acho que ficou bem claro qual que é o procedimento. Espero que esse tipo de coisa você não erre, então, quando você se deparar com ela. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Essa foi, então, a nossa terceira aula de conteúdo da semana 3. Depois dessa, você tem só a aula de revisão cumulativa, em que a gente vai visitar os tópicos das semanas 1 e 2. Mas depois desse ponto, você já pode fazer a lista completa, viu? A lista da semana 3 já fica disponível para você fazer a partir de agora, então, do cabo ao rabo. Tá certo? Excelentes estudos para você, te vejo na revisão cumulativa. Até a próxima e tchau!